Inscreva-se agora no canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fomos Testemunhas de Jeová. Desde pequeno, né? Eu comecei a ir nessa religião, que não é religião, é seita. Eu comecei com 7 anos de idade, né? Sempre obrigado pela família, que minha família é dessa seita até hoje, né? E quando eu ia, eu não já pesquisava as coisas, né? Eu sempre indagava e queria saber como é que funcionava, né? Eu tinha as minhas perguntas, né? Eu tinha os meus questionamentos. E então eu lembro que uma vez eu estava entrando dentro do salão, um vizinho, né, do lado do salão me chamou, falou assim: "Ó, rapaz, você sabe quem que foi Charles Taze Russe? Quem que foi Rutherford?" Eu me lembro muito bem que minha mãe pegou na minha mão, me puxou na minha mão e disse: "Tudo isso é mentira. Não escuta ele não, ele está mentindo. Esse é mentiroso, é apóstata." E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu queria saber o porquê, o que é que tinha de tão grave que eles escondiam, né? E, e sempre eu ia para o trabalho de campo deles lá que tinha, eu ia bastante longe a pé, né? Eles, eu não tinha condição de roupa, minha família nunca teve condição, assim, uma condição financeira boa. Então, algum deles me dava roupa, né, para me vestir. E me dava aquelas roupas daquela forma, né? Às vezes me dava um sapato marrom, uma calça verde, né? Eu ganhava paletó amarelo e eu ia igual um palhaço para reunião, todo mundo rindo de mim. Inclusive os anciãos ria de mim, né? Eles riam bastante de mim. Mas é o que eu tinha para ir. E eu achando que eu estava indo para agradar a Deus, mas eu não estava indo para agradar a Deus. Porque eu vi que ali dentro não tinha nada de Deus ali dentro. E, comecei a ir nas reuniões. Eu não perdia nenhuma reunião, eu era bastante fanático, eu ia muito, né? Em horários de campo também eu ia muito. Só que tinha esses porém, eu comecei a analisar. Comecei a analisar e ver que tinha pessoas também que eram excluídas, né? Pessoas que perdiam seus privilégios, era desassociada, e ninguém conversava com eles. E eu vi muito disso também, pessoas maltratando, né? Pessoas associadas em congressos, esse negócio. Então eu nunca achei certo isso. Eu nunca aprovei essas coisas. Até falei, para que fazer isso? Ele é da mesma forma, é nosso irmão, né? Ele, isso muda em que isso, né? Somos todos iguais perante Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não adiantava nada. Era sempre um algazarra, sempre uma conversa, né? E eu fui caluniado, não só uma vez, eu fui caluniado várias vezes também, né? Uma vez me caluniaram, que eu já fui de tudo ali dentro, né? De, na, na boca deles ali eu já fui bandido, já fui de tudo, né? Coisa que eu nunca fiz na minha vida, né? E, e sempre eu era chamado na sala B. E eu questionava isso daí, e minha família ficava contra eu na sala B. Eles não iam a favor de mim, em nenhum momento eles foram a favor de mim, ou ia a favor de mim. E eu me questionava, eu falava, mas eu faço tudo certo, né? Certo assim, segundo eles, né? Eu vou no campo, né? Eu faço o horário de campo deles ali, né? Eu vou nas reuniões, não falta um dia de reunião. Eu ia em 2 reuniões ainda né? Que é 2 congregações juntas. Eu ia nas 2 congregações juntas, né? Eu ia numa congregação e depois eu ia nos dias da outra congregação. Eu não falhava, né? E eu me questionava o porquê daquilo. Sempre me questionei, né? Por que isso comigo, né? E em todas as situações que eu fui chamado para a sala B ali, a minha família, os meus pais nunca foram a favor de mim. Sempre foram a favor dos anciões, né? E eles retiravam o privilégio meu, né? Fazia várias coisas ali. E eu questionava o porquê disso. O porquê, sendo que eu não fiz. Eu tentava provar uma coisa que eu não fiz, sendo que eu não tenho que provar uma coisa que eu não fiz. Quem está acusando que tem que provar, né? E eu me indagava dessas coisas, né? Sempre perguntava. E, inclusive, eu tinha muitas revistas, eu juntava bastante Sentinela e Despertar e deles lá, eu juntava muitas.
E eles falou para mim, ó, essas sentinelas, essas despertar aí, você tem que encadernar elas, que a gente vai fazer uma biblioteca, e a gente vai precisar das revistas Sentinela para a gente colocar na biblioteca. Aí eu falei, poxa vida, vai ter uma biblioteca legal, né, para pesquisar e coisa e tal. E nunca mais eu via as revistas Sentinela, né? Eu juntei aquele monte, eu tinha mais de 30, né? Mais de 30 de Sentinela, mais de 30 Despertar, era várias. Eu juntei tudo, né? Furei, encadernei e dei na mão deles, entreguei para eles. E passou-se o tempo, eu não vi nenhuma biblioteca e não vi mais Despertar e não vi nada. E eu continuei indo, e eu vi que tinha alguns livros em cima do balcão e eu queria ler alguns. E um dia eu fui pegar um livro e ele falou que não, que aquele livro não era para mim, que aquele livro não pertencia a mim e não era para mim. E eu comecei a analisar isso. Por que que eu não posso ver esse livro? Por que que eu não posso estudar esse livro? O que que é que tem nesse livro, né? Que era o livro dos anciãos. Então eu falei, bom, eu vou pesquisar e vou ver aonde é que eu tô. E comecei a pesquisar e vi que aquilo ali realmente não tem nada a ver com Deus e Jesus Cristo. Sempre teve problemas na minha família devido aos anciãos e a eles, né? A gente não tinha uma vida boa por causa disso. Sempre tinha uma acusação, sempre tinha uma cobrança, sempre tinha alguma coisa. E então eu comecei a estudar e pesquisar e vi que nada daquilo era verdade. Foi aí que eu cheguei à conclusão de que não vale a pena eu correr atrás de uma coisa que é uma mentira, né? Que é uma seita. Foi daí então que eu entrei no canal, comecei a pesquisar os vídeos e foi daí que eu resolvi sair. Aí quando eu saí, eles falou para mim, falou na minha cara assim, falou assim, você, a gente já sabia que você ia ser um apóstolo. Eu falei, mas como assim já sabia? A gente fez oração para Jeová e Jeová revelou para a gente que você ia ser um apóstolo. Eu falei, mas como assim? Porque eu estava empenhado em seguir bem à frente, eu estava empenhado em estudar mais e mais, né? Eu queria ser um ancião, né? Eu queria ser um ancião, mas não porque eu queria ser, porque eu sempre era cobrado, né? A minha família sempre cobrou e sempre falou que esse era o melhor desejo deles, a melhor coisa, que era me ver como um ancião. Então eu batalhava muito para isso, mas nunca tinha êxito, né? E, e daí então eu resolvi, né? Eles me tiraram fora, me excluíram, né? Hoje a minha família não fala comigo, bem pouco, né? E a minha mãe entrou em contato comigo ano passado, querendo falar comigo sobre questões da Bíblia, e foi aonde que ela começou a perguntar sobre Raimundo França. Foi aonde que eu entrei em um canal e vi que tem o depoimento dele, conta toda a história certinha dele. E daí eu mandei para ela, falei, ó, essa aqui é a verdadeira história dele, porque nada melhor a gente ouvir uma história contada pela própria pessoa, né? Não outros que contam, né? E aí ela pegou, depois desse tempo, ela pegou e falou para mim. Falou assim, não, me mandou o print do santo site, falou, é isso daqui que a organização fala e essa é a história verdadeira. Eu falei, não, mas essa não é a história verdadeira. Como que pode isso ser história verdadeira, sendo que tem ele contando todo o acontecimento com ele, e ainda falei para ela, como que pode um ungido desassociar outro ungido? Da onde é que está escrito que eles são ungidos? E eu sempre conversava com ela esses assuntos de Bíblia, né? E foi daí então que ela foi, desculpa, irmãos, ela foi perguntar para os anciãos, o ancião foi e falou com ela. Você não pode falar com ele porque ele é um apóstolo. Foi daí para frente começou a ter mais problemas, né, entre a minha família. Aí minha mãe mandou várias mensagens, né, me xingando, me humilhando e me acusando, né. E daí o nosso contato só foi diminuindo, foi perdendo cada vez mais. Hoje ela não liga para mim, não fala comigo, né. O meu pai fala comigo bem pouco, muito pouco.
e porque ele está desassociado, ele foi desassociado, e ele fala muito pouco comigo, mas sempre me avisa, olha, eles estão de olho em mim, eles estão olhando eles estão falando que eu estou conversando com a aposta. Aí eu questionei ele, indaguei ele, falei, como que pode eles querer cobrar uma coisa do senhor, sendo que desassociaram o senhor? Em questão aos irmãos, eu tenho um irmão e irmã, que são dessa seita também. Uma irmã minha, ela entrava em contato comigo também para falar sobre religião, foi até, enfim, que eu mostrando para ela dentro da Bíblia, ela me xingou de tudo quanto é nome, né, nome feio, e me disse que eu jamais iria chegar perto do meu cunhado e do meu sobrinho. E me bloqueou, e desde então ela não fala mais comigo, desde o ano passado, né? Ela não fala mais comigo. O começo do ano passado. O meu outro irmão lá de Santa Catarina também me bloqueou, né? Ele me bloqueou, me ignorou e eu tô nessa situação hoje, né? Não responde as minhas conversas, não visualiza, e quando é para falar comigo é só para defender a seita e defender os anciãos deles lá. Eu só tenho a agradecer o irmão e a todos os irmãos aí presentes no canal, porque essas pessoas aí, depois que eu deixei a seita, essas pessoas passou a ser a da minha família, né? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.